Jornalismo São Francisco. Bate-rebate. Entrevista. Ao vivo conosco aqui nos estúdios da São Francisco, o deputado federal Rubens Ottoni, do Partido dos Trabalhadores, também bate um papo conosco nesta manhã de terça-feira, falando então sobre o seu mandato, seus objetivos políticos, é claro, trazendo seus comentários aqui aos ouvintes da São Francisco. Deputado, prazer recebê-lo, bom dia. Bom dia, Jonathan, bom dia a todos os ouvintes da São Francisco, satisfação poder participar com vocês aqui desse espaço privilegiado de comunicação, de debate, de discussão, de informação sobre aquilo que acontece no mundo da política. O mundo da política é bastante movimentado, ainda mais com a questão da guerra entre Rússia e Ucrânia, isso a nível mundial, mas se formos trazer um panorama a nível nacional inicialmente, né? Queria que o senhor avaliasse, na visão como um dos integrantes do PT aqui em Goiás, como está o nosso país e ainda mais com essa questão da alta do preço dos combustíveis, como o senhor tem analisado isso, que, é claro, impacta também o cidadão anapolino, um ouvinte da São Francisco. Olha, é verdade, nós estamos vivendo um momento muito delicado, Jonas, um momento muito delicado no país, fruto aí do cenário econômico, do cenário político, mas muito mais ainda fruto aí das ações, das definições feitas pelo governo federal. Claro, nós enfrentamos uma pandemia, uma crise sanitária, que não é uma coisa apenas do país, não é questão apenas do Brasil, é do mundo, mas aqui no Brasil a crise sanitária, a crise da pandemia acabou tendo um impacto maior, justamente pelo descaso, pela omissão do governo federal, que não tomou as iniciativas necessárias no momento que precisava. Então, ações importantes, como se preparar para enfrentar a pandemia, organizando o sistema de saúde, garantindo equipamentos, garantindo as UTIs, garantindo testes, tudo isso foi relegado a segundo plano e nós pagamos o preço disso. Até a vacina, que a ciência deu uma resposta muito rápida, né? Mas aqui no Brasil nós perdemos tempo, não compramos a vacina na época certa e isso teve um custo muito alto. Mas não é só isso, Jonathan, nós estamos aqui vivendo um momento delicado no Brasil também pelas opções econômicas que o governo Bolsonaro tomou. O caminho feito aí pelo Paulo Guedes, né, à frente do Ministério da Economia é uma catástrofe. É exatamente o contrário daquilo que nós precisávamos para o Brasil. Na hora da dificuldade, da pandemia, onde a nossa economia sofrendo as consequências naturais do impacto do fechamento de alguns segmentos, precisava de quê? Precisava de investimento público, precisava de uma política econômica ativa do governo federal para poder reforçar a nossa economia. O que aconteceu foi exatamente o contrário. Ao invés do governo dar o remédio para a economia, acabou dando veneno, porque ao invés de ativar a economia, o que eles fizeram foi corte de gastos, foi ajuste fiscal, e a economia que já estava travada naturalmente pela pandemia, acabou aí tendo as consequências aí do desemprego e também da carestia que chega com muita força, e agora ainda com os impactos da crise internacional, com a guerra que está se dando aí também traz mais consequências até no preço dos combustíveis. Recentemente o senhor nos concedeu uma entrevista no seu gabinete falando sobre as movimentações do Partido dos Trabalhadores para as eleições deste ano, que tem como foco, né, a possível eleição do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Como está esse processo em Anápolis e aqui em Goiás, deputado? Olha, o Partido dos Trabalhadores está bem organizado, a gente faz um trabalho bem tranquilo, bem realista ao longo do tempo, nunca deixando para a última hora. E a nossa estratégia ela está focada naturalmente na eleição nacional. A eleição nacional é aquela que define os rumos do país. O PT aqui em Goiás está assim, num trabalho bastante forte de organização dessa campanha do Lula no nosso estado, preparando naturalmente o partido aqui em Goiás com chapa de candidato a deputado federal, chapa de candidato a deputado estadual, e nos preparando também, Jonathan, para que no momento oportuno possamos trazer definições também a respeito das nossas candidaturas a governo e candidatura ao Senado. No momento nós estamos focados nessa montagem da chapa de deputado federal, da chapa de deputado estadual, no sentido de fortalecer esse projeto que hoje é coordenado pelo ex-presidente Lula. Para deputado federal, o senhor coloca o sinal novamente à disposição. Aqui em Anápolis nós já definimos, o Partido dos Trabalhadores aqui vai com o trabalho da reeleição para o deputado Antônio Gomide, que já nos representa na Assembleia Legislativa, nosso candidato à reeleição. Eu também sou candidato
a reeleição para deputado federal dentro desse projeto de fortalecer o projeto do ex-presidente Lula de podermos retomar o Brasil numa visão de desenvolvimento econômico, mas não apenas desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, para melhorar a vida do povo, para dar oportunidade à maioria da população. O Partido dos Trabalhadores passou por ataques nos últimos anos, por condenações e, em seguida, a anulações dessas condenações de Luiz Inácio Lula da Silva. Como o senhor acredita que a população vai interpretar essas informações que frequentemente estão nas mídias sociais, deputado? As pesquisas já estão demonstrando, Jonathan, as pesquisas estão demonstrando que na política nacional, na política brasileira, a máscara caiu, a cortina se abriu, e a população agora está entendendo o que está por trás de todo o jogo que aconteceu na eleição passada. Na eleição de 2018, o que aconteceu foi uma movimentação evidente, que agora foi esclarecida, no sentido de impedir que o Lula fosse candidato a presidente da República. E eles conseguiram isso. Com todo um trabalho, fizeram com que impedisse o Lula de ser candidato e deu no que deu. Hoje nós estamos vivendo as consequências disso. Agora, este ano passado, tudo foi esclarecido, o próprio Supremo Tribunal Federal julgou a suspeição do ex-juiz Moro, que foi comprovado através, inclusive, dos diálogos feitos e apresentados entre o próprio juiz Moro, na época, com os procuradores que faziam a acusação ao presidente Lula, combinando como é que eles apresentariam as denúncias e como é que eles definiriam as sentenças para prejudicar, comprometer o ex-presidente Lula e também o próprio PT. Então isso foi esclarecido e com isso a população começa a enxergar a realidade política. Mas não é só isso, né, Jonathan? É a própria realidade da vida do povo. A vida do povo não tem como esconder. E o povo hoje está sofrendo as consequências dos erros cometidos pelo governo Bolsonaro. E a população fica fácil para ela comparar como é a vida do povo brasileiro hoje e como era na época do governo Lula. Não quer dizer que no governo do PT era tudo mil maravilha, era tudo 100%. Tudo que é governo, tudo é feito de gente, e tudo que é feito de gente tem falha, tem erro, tem limitação. Mas não há dúvida nenhuma, e as pessoas reconhecem isso, que na época do PT a nossa vida era melhor, tinha mais oportunidade. Às vezes a pessoa ali vivia uma vida simples, tinha uma bicicletinha, deu conta, teve a condição de comprar uma moto, a pessoa tinha uma motinha, deu conta de comprar um carro usado, tinha um carro usado, deu conta de comprar um carro novo, às vezes vivia de aluguel, deu conta de fazer sua casinha. Quantas famílias nunca tinha tido um membro da família que tivesse a oportunidade de chegar numa faculdade, essa oportunidade foi dada. Então, na época do Lula e na época do PT, evidentemente, houve mais oportunidade para que as pessoas pudessem exercer a sua cidadania. E é por isso, Joana, que as pesquisas estão mostrando esse posicionamento diferenciado da população em relação à eleição de 2018. A população que era a volta do PT, porque ela hoje tem condição de comparar o atual governo com aquilo que era na época do PT, na época do Lula. O senhor acredita que essa realidade também se faz presente aqui na cidade de Anápolis, o senhor que está sempre por aqui? Não apenas em Anápolis, mas em todo o estado de Goiás. As pesquisas já estão mostrando, né? Esse ano nós já tivemos 2 pesquisas feitas por órgãos oficiais, aí encomendados por setores da imprensa, e essas 2 pesquisas já mostram o Lula e o PT à frente na pesquisa em todo o estado de Goiás. Isso também se reflete aqui na cidade de Anápolis. É claro que na política é isso, a democracia é o espaço do debate, é o espaço da discussão e é o espaço livre para cada um se manifestar. Mas não há dúvida nenhuma que hoje as manifestações são muito mais favoráveis ao projeto hoje capitaneado, coordenado pelo ex-presidente Lula. E sobre esse projeto aqui em Goiás, deputado federal, o nome do ex-governador, do ex-reitor da PUC, Volmir Amado, já está definido? Está batido o martelo para que seja o candidato do partido aqui em Goiás? Ele é um nome importante, um nome que se apresenta e nós estamos muito felizes de poder ter a oportunidade de ter um nome da envergadura do ex-reitor da Universidade Católica, da PUC, o professor Volmir Amado, colocando seu nome à disposição para poder disputar algum cargo nessa eleição. Essa definição ainda não foi feita pelo Diretório Regional, até porque depende de articulações nacionais, de composições que ainda estão sendo feitas. O momento ainda agora são até o dia 2 de abril tem o prazo
para novas filiações nos partidos políticos e até 31 de maio o prazo para a organização das federações partidárias. Então, a partir daí, eu avalio que mês de abril, mês de maio, será um mês aí para o prazo para definições também das nossas candidaturas, tanto a governo quanto ao Senado. Mas, sem dúvida nenhuma, o nome do ex-reitor da PUC, o professor Volmir Amado, é um nome à altura do debate e das discussões que nós temos pela frente neste ano de 2022. O partido pensa em chapa pura para essas eleições? Não, nós estamos abertos para discutir, é por isso mesmo que nós não definimos ainda a candidatura ao governo de Goiás. Por quê? Porque depende muito, Jonas, dessas articulações nacionais. O Lula está discutindo, está dialogando com todos os segmentos, tentando criar uma condição de unidade nacional, de poder sair dessa política de radicalismo que nós estamos vivendo nos últimos anos no Brasil, essa política de muito ódio, de muita violência, de intolerância, até de um pouco de preconceito. Lula tem tentado dialogar com aqueles que pensam diferente, buscando composições diferenciadas, para que a sociedade brasileira sinta tranquilidade, sinta segurança nos rumos do país para o próximo período. E é por isso que nós estamos aguardando um pouco. Então, se houver aqui em Goiás algum candidato a governador de outro partido que tenha a disposição de dar o seu apoio ao Lula já no primeiro turno, nós temos todas as condições de poder fazer uma composição, de poder discutir, de podermos dialogar também uma ação conjunta aqui em Goiás. A gente vai para o intervalo comercial e na sequência a gente continua então com esse bate-papo aqui com o deputado federal Rubens Ottoni, do Partido dos Trabalhadores, aqui nos estúdios da São Francisco nesta manhã de terça-feira. A população participando e interagindo aqui no 996332240. As principais notícias do dia. Política, economia, tudo o que acontece em Anápolis e região. Você ouve aqui. 8h41. São Francisco FM. Poupança Sicredi. Sorte de quem tem. Essa é pra você, associado Sicredi. Na Poupança Sicredi, a cada R$100 investidos, você concorre a prêmios. É isso mesmo. Além de preparar sua reserva financeira, aqui o dinheiro rende um mundo melhor. Você pode ganhar uma Chevrolet Tracker 0 km, uma Harley Davidson e muito mais. É só investir seu dinheiro e poupar no Sicredi. Poupança Sicredi. Sorte de quem tem. Vá até sua agência Sicredi, invista a partir de R$100 e participe. Que tal aproveitar a oportunidade e se qualificar para o mercado de trabalho, fazendo uma pós-graduação na Unievangélica, com mensalidades que cabem no seu bolso? São mais de 50 cursos com os melhores professores e uma estrutura completa. Faça sua inscrição. Informações no site unievangelica.edu.br ou pelo WhatsApp 99984-1641. Pós-graduação Unievangélica. Você compatível com o mercado. São Francisco FM. Quer ser um profissional do futuro? Seu lugar é na Faculdade Senai. Inscrições abertas para o vestibular de Engenharia Mecânica, Engenharia de Software e Automação Industrial, com aulas práticas nos melhores laboratórios e tecnologia de ponta. Faculdade Senai. Quem faz tem espaço garantido no mercado. Use sua nota do Enem ou agende sua prova. Acesse senaigoias.com.br/vestibular ou ligue para 4002-6213. Senai Goiás, formando campeões. Hoje, a sua conta de energia está de cara nova. Sua conta mudou para acompanhar o novo formato de nota fiscal eletrônica. E quem ainda escolhe os canais de pagamento é você. São duas opções de boleto para receber em casa, com o logo da Enel ou do banco. E para pagar, é só utilizar as seguintes formas: débito automático, internet banking, agências bancárias, postos de pagamento autorizados, caixas eletrônicos ou lotéricas. Com a Enel, você pode escolher um amanhã melhor. Acesse enel.com.br e saiba mais. São Francisco FM. A limpeza do seu ar-condicionado precisa ser feita regularmente. Conte com a Terceirize Multiservice para respirar um ar limpo novamente. WhatsApp 62993890990. Começou a promoção junto com elas, Irmãos Soares. Aqui elas têm voz, vez e ofertas imbatíveis. Uhul! Arrasou, Irmãos Soares. Passe na loja e aproveite. Irmãos Soares, juntos a gente constrói. Estamos apresentando Bate Rebate. Notícia em cima dos fatos.
8h44, aqui muitos ouvintes participando conosco, inclusive a Nilza Lobo lá do Jardim Ana Paula faz aqui uma pergunta ao nosso entrevistado, o deputado federal Rubens Ottoni, diz o seguinte: quais os projetos do senhor para Anápolis e Goiás? E ela diz aqui o seguinte: o candidato Lula só foi livre das condenações por conta da, abre aspas, amizade dele com as pesquisas verdadeiras, onde quem está à frente é o presidente Bolsonaro. E diz que o Lula nem na rua está saindo porque é xingado e a educação dele foi uma das piores. Ela faz aqui um comentário em cima dessa pergunta ao senhor deputado. Olha, Neuza, nós temos muitos projetos aqui para a cidade de Anápolis e o nosso objetivo principal é poder contribuir. A cidade de Anápolis sabe o resultado do trabalho que nós realizamos aqui em Anápolis ao longo do tempo, inclusive nessa área que você toca, que é a área da educação. Nós nos orgulhamos muito de poder ter aqui reforçado o trabalho da educação no nosso município, seja no nosso trabalho à frente da Prefeitura Municipal, seja no trabalho do governo do PT, do governo Lula, diferentemente do que você colocou. Aqui em Anápolis nós temos um reflexo, inclusive, com inúmeras escolas que foram construídas, inúmeras creches que hoje estão funcionando graças a esse investimento, esse trabalho desta época com o nosso trabalho do Partido dos Trabalhadores, quadras cobertas nas escolas, creches e o Instituto Federal. O Instituto Federal hoje que atende a milhares de estudantes com educação pública, gratuita e de qualidade. Tem o ensino técnico, mas também o de graduação, mestrado e até doutorado. E tudo é educação pública, gratuita e de qualidade. Então, esse é o trabalho que nós temos desenvolvido. E é por isso que a população ela tem demonstrado o desejo da volta do Lula para poder governar o Brasil. E aqui em Anápolis nós temos um propósito, Nilson, de poder levar adiante esse trabalho, seja na área da educação, seja na área da saúde, na área da educação. Nós que já trouxemos o Instituto Federal de Goiás para poder prestar esse serviço relevante à cidade, nosso projeto agora para frente é trazer também a Universidade Federal para a nossa cidade. Anápolis é uma cidade que é reconhecida como polo educacional e é natural que neste polo nós tenhamos também uma unidade da Universidade Federal. Então esse é o trabalho que eu tenho feito e será o nosso norte, o nosso objetivo para o próximo período para a cidade de Anápolis na área da educação. Uma pergunta aqui do nosso colega o repórter Rubens Júnior, ele diz o seguinte: deputado, por que é tão difícil unir forças políticas para trazer benefícios como o viaduto do Recanto do Sol, que é uma demanda urgente, isso há muitos anos por parte dos anapolinos? Rubens tem toda a razão, ele acompanha muito bem esse dia a dia da cidade de Anápolis, essa pergunta é muito importante. Eu diria que aí não é só a questão da união, a união existe, às vezes não existe a competência e a decisão política de quem governa. Veja vocês que nos acompanham aqui, nós tivemos no governo Lula e governo Dilma, nós tivemos a oportunidade de fazer todo o contorno aqui da cidade de Anápolis, duplicando desde o trevo da saída para Brasília até Interlândia. E fizemos todos os viadutos, o viaduto do Daia, o viaduto da saída de Brasília, a duplicação do viaduto Ayrton Senna no bairro de Lourdes, o viaduto da saída para Corumbá, o viaduto da Vila Jaiara, o viaduto lá em Interlândia na saída para Sousânia. Aí tiraram o PT em 2016. Aí já são 6 anos, eles não deram conta de fazer o viaduto, não é nem o viaduto do trevo do Recanto Sol, não. É a adequação, porque o viaduto está pronto, tem que fazer a adequação. E nós deixamos pronto toda a duplicação, desde o viaduto da saída do trevo de Corumbá, aquele da entrada do Recanto Sol, o dinheiro e o projeto pronto da duplicação até no limite do município, que é lá na entrada para o novo presídio. Então, tudo aquilo já estava previsto e eles não conseguiram tirar do papel. E o que é mais grave, com tudo previsto, já licitado, já definido, inclusive a empresa que estava responsável para fazer a duplicação da Belém-Brasília, não saiu do papel até hoje, 6 anos não saiu do papel. Nem a duplicação da Belém-Brasília, nem a duplicação do trecho de 7 quilômetros do trevo de Corumbá até a entrada para o presídio e nem o ajuste do viaduto ali da entrada do Recanto do Sol. Então isso mostra que não é questão de unidade, também é questão de responsabilidade, de ação política, de competência de quem está à frente do governo.
Temos aqui várias as perguntas, eu vou aqui destacar uma que chegou agora há pouco, é da dona Ana Paula, lá da Vila Formosa. Ela tem uma pergunta aqui para o senhor, diz que se o senhor pode responder. O senhor acha justo eleger um candidato corrupto e com ficha de presidiário, segundo ela, que não seria melhor um candidato sem passagem prisional? É a pergunta aqui da nossa ouvinte Ana Paula, da Vila Formosa. Ana Paula, nós precisamos escolher pessoas que a gente tenha confiança e que a gente veja que pode fazer o melhor para o povo brasileiro. E o povo brasileiro será sábio na hora certa para poder escolher o seu caminho. E eu não tenho dúvida nenhuma que na eleição passada, se não tivesse havido toda a armação que hoje já foi desvendada, mostrando a combinação entre o juiz Moro e também os procuradores, no sentido de poder prejudicar o presidente Lula e impedi-lo de se candidatar, a realidade do Brasil seria muito diferente, a partir inclusive do resultado da última eleição. Então nós temos que dar ao povo a oportunidade de fazer a sua escolha e poder escolher o melhor caminho para o Brasil. Eu não tenho dúvida nenhuma que o povo brasileiro viveu um momento de oportunidades na época que o PT esteve à frente do governo federal, onde o povo mais simples, humilde, trabalhador, aqueles que não tinham as oportunidades, tiveram mais oportunidades. Aqui em Anápolis mesmo, nós vivenciamos isso. Quantas pessoas, foram milhares e milhares de famílias que tiveram acesso, por exemplo, à casa própria. Tiveram a oportunidade de ter a sua moradia, fruto do quê? Do projeto Minha Casa Minha Vida, um projeto que atendeu no Brasil todo milhões de famílias. Então são projetos como esse que fazem com que o povo tenha realmente no Lula a esperança de poder ter um governo mais próximo da realidade e que tenha a preocupação de ajudar não aqueles que são da elite, aqueles que já estão com a sua vida garantida, mas aqueles que realmente necessitam das políticas públicas. Tá certo. Deputado federal Rubens Ottoni, do Partido dos Trabalhadores, muito obrigado aqui pela presença do senhor nos estúdios da São Francisco, trazendo então essa sua visão, essa sua análise da política, as ações do partido a nível estadual, a nível nacional, nessas eleições deste ano. Muito obrigado e até a próxima. Eu quero agradecer a oportunidade de vocês, parabéns pelo excelente trabalho de jornalismo. Agradecemos também aqui a presença da minha amiga Ana Rita Noronha, assessora de imprensa também aqui nos estúdios da 97.7.